Olá, seja bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos continuar a análise do artigo 5º da Constituição. Muito bem, na aula de hoje vamos falar acerca do direito de petição, obtenção de certidões, inafastabilidade da jurisdição, retroatividade da lei. Começando com o direito de petição e obtenção de certidões, artigo 5º da Constituição, inciso 34. O artigo 5º, 34, assegura a todos, independente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões e também o direito de petição perante os poderes públicos. Vamos separar então as duas previsões. Começando com o direito de petição. O direito de petição nada mais é do que o direito que todo cidadão tem de apresentar pedidos. Petição vem de pedido. Perante o poder público em defesa de seus direitos. Então, eu quero defender um direito, apresento um pedido. É muito comum que, na prática, órgãos públicos, repartições públicas, entidades públicas se neguem a receber pedidos. Isso é inconstitucional. Todos têm direito de fazer pedidos perante o poder público se o objetivo é defesa de direitos. Não é possível essa negativa ela é abusiva. Portanto, se você estiver nessa situação, seja pessoal, seja para a defesa do seu cliente, seja firme e sustente o direito de fazer pedido perante qualquer órgão público se o objetivo é defesa de direitos. Também contra qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Então, se há uma ilegalidade, abuso de poder, você tem o direito constitucional de apresentar um pedido e esse pedido deve ser apreciado. Claro que existem mecanismos caso isso não aconteça na prática. Geralmente, quando você sustenta esse direito, fundamenta, diz eu sei que a Constituição estabelece, você tem que receber esse pedido, isso já resolve. Se não resolver, aí tem que procurar um profissional para que ele tome as medidas jurídicas cabíveis para solucionar a abusividade, a ilegalidade ou não respeito ao seu direito. Também uma garantia é de obtenção de certidões em repartições públicas. Então, a Constituição assegura a todos, independente do pagamento de taxas, essas certidões obtidas perante repartições públicas. Nesse caso, qual é o propósito? Defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, qual é a justificativa? Pouco importa. Se seja para defesa de direitos, para esclarecimento de alguma situação de interesse pessoal, a repartição pública, o poder público, num sentido amplo, tem o dever constitucional de emitir a certidão para que aquela situação seja comprovada. Agora, cuidado, ok? Não é a certidão que é cobrada, na verdade é a emissão da certidão. Então, aquela taxa que você acaba pagando não é pela certidão em si, mas é pelo trabalho para a sua emissão que acaba sendo cobrado, mas como a própria lei estabelece, em algumas situações, a isenção dessa cobrança, inclusive para fins de sua emissão. Outro princípio previsto no artigo 5º da Constituição é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esse muito importante é aquele que atua no direito, no dia a dia do sistema, que é a questão da impossibilidade de qualquer lei, qualquer tipo de regramento afastar a análise judicial de uma ilegalidade, de uma ameaça, lesão a um direito. Estabelece o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. O que significa dizer? Que se eu tiver um regramento específico em uma lei que impossibilite ou que literalmente dificulte o teu acesso ao Poder Judiciário, esse regramento é inconstitucional. Nenhum ato pode limitar o teu acesso ao Judiciário. Por quê? Porque o Judiciário tem a função de dizer o direito, no caso concreto, de forma definitiva, sem que eu possa fazer isso por minha própria iniciativa. Até porque, quando o Estado chama a si a jurisdição, o direito de decidir, ele literalmente se compromete a fazê-lo nas situações em que for necessário. Então, não haveria sentido
que qualquer tipo de ato impossibilitasse o judiciário de ser acionado. Por quê? E aí como que fica? Simplesmente um direito não resguardado, desprotegido? É por isso que qualquer ato que limite ou que impossibilite a apreciação do Poder Judiciário é literalmente inconstitucional. Cuidado que esse dispositivo na prática ele é muito importante e é muito invocado. Outro dispositivo é o que estabelece limites à retroatividade da lei. É o artigo 5º, inciso 36. O artigo 5º, 36 estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Muito bem, vamos distinguir esses três institutos. O que diferencia o direito adquirido do ato jurídico perfeito da coisa julgada? Direito adquirido é todo aquele que o indivíduo já incorporou ao seu patrimônio. Ou seja, aquilo que eu já posso invocar perante alguém. Lembra que lá atrás a gente estudou a diferença de direito e garantia? Direito é uma disposição declaratória, aquilo que eu posso invocar perante alguém. Então, se eu já posso invocar, eu já tenho o direito, ele já está incorporado ao meu patrimônio. Direito adquirido, então, é aquele que se incorporou definitivamente ao patrimônio. Esse direito não pode ser prejudicado pela lei. Qual é a ideia da Constituição aqui? A ideia é, como as relações elas são regradas pela legislação, caso haja uma alteração da legislação, como ficam as situações ou os direitos que já foram adquiridos no tempo? Então, vamos colocar num exemplo prático. Você adquire um determinado direito em 20 de janeiro. Em 30 de março, há uma alteração legislativa. A questão é, esta lei posterior pode afetar um direito que você já adquiriu? E aí a resposta intuitiva é que não. Não há o menor sentido que uma lei posterior possa atingir um direito que já exista. O que é isso? É o limite à retroatividade da lei. A lei produzindo efeitos em situações que já haviam acontecido antes mesmo dela existir. E aí uma questão intuitiva. A lei deve produzir efeitos do momento em que ela está vigendo para frente. Aí tudo bem. Agora, e se por algum motivo a lei acaba afetando situações que já aconteceram, situações pretéritas? Por uma questão de segurança jurídica, a Constituição diz, se afetar situações que já aconteceram, o que eu tenho? Eu tenho a proteção ao direito que já foi adquirido, também tenho proteção ao ato jurídico perfeito. O que é a proteção ao ato jurídico perfeito? Se o ato ele é jurídico, significa que ele foi praticado nos termos que a lei estabelece. Perfeito no sentido de que atendeu a todos os requisitos exigidos em lei. Então, pensa comigo, se um ato foi praticado nos termos da lei vigente no momento da sua prática, tem sentido que posteriormente altere a lei e esse ato seja literalmente atingido e haja um prejuízo? Resposta, não. Vamos supor em que seja celebrado um casamento entre pessoas de 18 anos. Daqui 6 meses, há uma alteração da lei para dizer que o casamento só pode ser celebrado aos maiores de 25 anos. Esse casamento poderia ser afetado? Resposta, não. Porque no momento em que ele foi praticado, ele estava literalmente nos termos da lei então vigente. Não tem sentido que a lei posterior possa afetar esse ato que foi praticado nos termos da lei. A ideia é segurança jurídica. Senão, nada do que a gente praticaria hoje nos termos da lei poderia ser garantido no futuro. É isso que a Constituição visa resguardar. E também a coisa julgada. A ideia é a mesma, segurança jurídica. Qual é o sentido? Todas as decisões judiciais que já estão decididas de forma definitiva, que a gente chama de trânsito em julgado, ou a coisa já é julgada, não há como alterar, salvo situações pontuais específicas previstas na própria legislação, essa decisão judicial não poderia ser afetada por uma lei posterior, porque a situação já foi decidida de forma definitiva.
é o que nós chamamos de coisa julgada. Então, o artigo 35, inciso 36, estabelece garantias aos atos praticados, ao direito adquirido com relação à lei no tempo. Por isso, limite a retroatividade da lei. Via de regra, a lei só produz efeitos do momento em que ela está vigendo para frente, afetando momentos anteriores. Não pode haver prejuízo de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada em nome da tão importante segurança jurídica. Para finalizar, vamos falar um pouquinho, apesar de não sermos aqui especialistas em direito penal, vamos falarmos um pouco das disposições penais do artigo 5º da Constituição. Afinal de contas, extremamente importante quanto à proteção da pessoa, a limitação do Estado na atuação de ordem penal. Começando pelo Tribunal do Júri, o artigo 5º, inciso 38, que estabelece que é reconhecida a instituição do júri com a organização que a lei lhe der, ou seja, o júri é reconhecido e o regramento é feito pelo legislador e infraconstitucional. Agora, dentro desse regramento, a Constituição estabelece a plenitude de defesa, ou seja, a defesa por todos os meios, inclusive defesa profissional e defesa pessoal. É possível que haja um advogado defendendo a pessoa e a própria pessoa também exerça a sua própria defesa, isso a Constituição assegura. O sigilo das votações para que se preserve ali a integridade e o corpo de jurados não tome uma decisão com medo de que as pessoas saibam do resultado ou da opinião de cada um daqueles indivíduos que compõem o corpo de jurados, a soberania dos vereditos, ou seja, o juiz literalmente do júri são os jurados, que são pessoas comuns, cidadãos, não prestaram concurso, não faz parte do poder público, que são convocadas ali para ter a posição de julgadores e decidir acerca da prática de um crime. Que crime, diz a Constituição? Somente crimes dolosos contra a vida, e a gente sabe que aqueles conexos a eles. Quais são os crimes dolosos contra a vida? São os estabelecidos pela legislação penal, lá no artigo 121 e seguintes, que é o homicídio, o infanticídio, o induzimento, o auxílio e a instigação ao suicídio e o aborto. São os 4 tipos penais que serão julgados perante o Tribunal do Júri. Cuidado, homicídio culposo não é julgado pelo júri porque é só o crime doloso, aquele em que há intenção deliberada na prática do ato. Também com relação à questão da segurança jurídica em matéria penal, temos aqui algumas disposições. Acabamos de ver a irretroatividade da lei via de regra, mas se a lei por algum motivo produzir efeitos pretéritos, há limitação ali de algumas situações. No direito penal, há um dispositivo especialmente tratando do tema, que é o artigo 5º, inciso 39, dizendo que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Qual é a ideia? Que não haja a retroatividade da lei se for para prejudicar, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. O Estado só pode punir o indivíduo se ele já deixou muito claro na lei qual é a conduta que ele recrimina. Até que isso seja feito, não é possível. E esta lei, ela não produz efeitos pretéritos conforme o dispositivo seguinte, que é o 40. Só produzindo efeitos pretéritos se for para benefício. Ou seja, a lei não pode produzir efeitos pretéritos, salvo para o benefício. Então vamos lá. Em direito penal, crime só aquilo que a lei define. Impor uma penalidade só se a lei expressamente estabelecer. Dali para frente. Agora, pode produzir efeitos pretéritos, um fato que já aconteceu em uma lei posterior ser aplicado a esse fato? Ou seja, o fato aconteceu quando aquela lei ainda não existia, não estava vigendo. Posso aplicar? Sim, se for para beneficiar o réu. É o que nós chamamos de retroatividade benéfica da lei penal.
E outra questão interessante que também pode ser cobrada no exame de OAB são dois dispositivos, em especial o artigo 5º, 42 e o 43. Cuidado! O 42 diz: a prática de racismo é inafiançável e imprescritível. O 43 diz que o TTT, que a gente até comentou no encontro passado, o que é o TTT? É o tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os crimes hediondos. Eles também são inafiançáveis. Então, racismo é inafiançável, o TTT também é inafiançável. Todavia, racismo é imprescritível. O TTT, tráfico, terrorismo, tortura ou hediondos, eles são crimes insuscetíveis de graça ou anistia. O inciso seguinte vai dizer que também a mesma coisa que vale para o racismo, vale para a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Então, a ação de grupos armados também é inafiançável e imprescritível. O que é inafiançável e insuscetível de graça é o TTT, tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Dê uma lidinha nesses dispositivos que são bem importantes para a prova da OAB. Se gostou dessa aula, curta, compartilhe e convido vocês para o próximo encontro em que a gente vai tratar da temática dos remédios constitucionais. Obrigada pela atenção e até lá!